Agora eu quero falar um pouco com vocês a minha história com a papelaria, por que ela surgiu e da onde eu tirei essa ideia de fazer essa collab que deu super certo da papelaria com o amigurumi. Para quem não me conhece, está chegando agora nesse vídeo, eu sou a Dani Montiel. Eu trabalho com artesanato desde que eu tinha 12 anos de idade, essa foi a minha opção de vida. Eu amo trabalhar com artesanato e dos 12 anos de idade até os 41 agora, eu já passei por diversos nichos do artesanato. Já fiz biscuit, feltro, pintura em MDF, patchwork, EVA, tudo que vocês imaginarem. No meio do artesanato eu já trabalhei. E já trabalhei dando aula por muitos anos nessas especialidades também. Até vim para o amigurumi, isso aconteceu em 2016, tá? Um pouco antes do amigurumi, eu estava ali há 4 anos trabalhando com o scrapbook. Era especialista em criar também embalagens. Fiz cursos profissionalizantes naquela época, online e com professores de fora do Brasil até, porque o scrapbook é uma técnica americana que veio forte há uns anos atrás e eu resolvi investir nela. Então, na minha área do scrapbook, eu era referencial lá na minha cidade, eu fazia coisas magníficas. Dentre elas, criar embalagens para empresas, embalagens para noivas, embalagens para o que vocês imaginarem. Porque o que acontecia? As marcas, elas entendem que a embalagem, ela é o que chega primeiro no cliente para se comunicar com aquela marca. Então, a embalagem, ela tem um peso fundamental e ela é extremamente necessária no seu negócio. E o que acontecia? Naquela época, eu era especialista em criar a embalagem do zero, né? Então, eu ia lá, estudava a proposta do meu cliente, que ele queria, a cor da caixa, tudo mais, via o produto dele e elaborava aquela caixa. Fazia esse trabalho também com personalizações de casamento, era conhecida pelas cerimonialistas da cidade. Eu fazia toda a papelaria do banheiro, saía até em revista, gente, era lindo os banheiros que eu fazia, era lindas as caixas que eu fazia para as noivas presentearem ali os padrinhos, enfim, a família na hora do casamento. Sempre eu era aquela pessoa que ficava por trás, tentando entender a ideia da noiva e transformar isso numa caixa, num presente criativo, em algo que gerasse ali um valor, uma memória naquele momento tão importante. Quando eu fui para o amigurumi, foi amor à primeira vista. 2016 foi quando começou a ficar forte no Brasil, né? A gente encontrava muito poucas receitas no mercado, a maioria não era em brasileiro, em português, né? Então, o que aconteceu? Nessa época eu comecei a tecer, tinha muita dificuldade, eu como sou artesã e eu sou autodidata, gente, eu aprendo tudo muito rápido e é difícil para mim assistir cursos ensinando coisas, eu gosto de criar as coisas, né? Então, é assim, eu aprendi, né, o amigurumi, claro, com alguém, aprendi o amigurumi, e logo depois comecei a criar as minhas receitas, fui para o YouTube. E nessa época, gente, eu vendia peças. Eu jamais imaginei vender receitas, eu jamais imaginei ter um canal grande no YouTube. Nada disso passava na minha cabeça. O meu objetivo era só descomplicar, ensinar para os outros aquilo que que eu tinha aprendido, que eu tinha desenvolvido. Então eu comecei a criar os meus vídeos. Começou a dar certo o amigurumi, comecei a ficar conhecida na cidade ali pelos amigurumis, eu já tinha clientes do artesanato, é claro, isso ajudou mais, só que eu sentia uma falta ali, sabe? Eu pensava assim, tá muito sozinho, tá muito difícil, como que como eu tenho esse estudo, gente, eu sempre pensava assim, isso é estudo, não é só a criatividade, não é sorte, não é pode, pirlim, pim, pim, é um estudo mesmo de mercado, que estudei durante anos, né? E eu pensava assim, ele é muito sozinho, não chama atenção sendo sozinho, chama atenção daquele cliente que vai lá e diz, pô, quero um ursinho para o quarto do meu filho para decorar. Não, legal. Mas e daquele cliente que não entende a proposta, que vê o meu ursinho? Qual é o diferencial que ele vai achar do meu ursinho para o ursinho da loja, para um ursinho de uma outra artesã? Eu ficava pensando, eu preciso mudar isso, né? Para mim. E aí que me deu a ideia de juntar aquela bagagem que eu tinha, né, da papelaria, do scrapbook, de tudo isso, e transformar aí na papelaria criativa para amigurumi. E por que papelaria criativa para amigurumi? Porque através da papelaria, a gente dá uma função ao nosso produto. Essa é uma das funções ali da embalagem, né? As embalagens, para quem não sabe, ela tem 3 funções fundamentais no mercado: é atrair, conquistar e fidelizar os clientes, né? Primeiro você atrai pela beleza dela, pelo diferencial dela, aí você conquista, porque o cliente realmente gosta ali da experiência que ele teve. Aliás, 70% dos clientes se preocupam mais com a experiência que eles têm com a embalagem do seu produto do que com o próprio produto. O que isso quer dizer?
Se você colocar numa embalagem que não está de acordo com a proposta do teu produto, a experiência dele não vai ser muito legal. Isso é pesquisa, isso é fato, tá, gente? Não é eu que estou dizendo. E depois você conquista aquele cliente, porque uma vez que ele comprou, ele sempre vai estar interessado nas tuas novidades também. Isso é normal do consumidor, né? Então, eu pensei, por que não trazer isso para dentro do amigurumi e não fazer isso? Então, na época, e tudo isso que eu estou falando para vocês, eu ensinava lá no canal. Se vocês forem no YouTube, vocês vão visualizar isso lá, tá? Eu comecei a fazer o quê? Eu terminava aquele urso, eu pensava, não, eu tenho que chamar a atenção desse urso. Aí eu fazia um buquê de marshmallow, azul, um rosa, sabe? E aí eu colocava o urso, sapatinho de nenê, buquezinho, eu transformei no buquê de maternidade. Aquele buquê foi um sucesso no YouTube também, quando eu ensinei. As alunas, as meninas que me seguiam no YouTube começaram a ter sucesso também e dizer, pô, gostei, né? E a vender e ter resultados. E aí isso foi me estimulando a criar cada vez mais embalagens que conectassem, que fossem interativas, que dessem aí um diferencial no produto, né? Quando veio a Puca, por exemplo, eu criei ali uma sorveteria, eu criei uma caixinha de frutas e tudo, gente, tinha assim um resultado muito incrível, porque era diferente, tá? Por isso, quando eu digo assim, não, mas eu coloco meu amigurumi numa sacola e ela é linda e os clientes acham lindo. Não, mas não é sobre colocar numa sacola ou numa caixa ou tudo aquilo muito perfeito para fazer um Reels. Não é sobre isso, né? É sobre embalagem que conecta o teu cliente com o teu produto, sobre uma embalagem interativa, uma embalagem intencional, uma embalagem com um diferencial, né? Que o cliente veja ali que, tem algo diferente aí. Pô, é muito legal isso. Então, o que aconteceu? Eu, já tendo esse estudo, percebendo isso, comecei a vir com força para essa questão da embalagem. Eu acho que foi 2019, eu lancei meu primeiro curso de embalagens para amigurumi, né? E esse curso foi feito todo com embalagens sem impressoras, porque na época eu não tinha impressora, eu não entendia nada de computador. Naquela época, eu ia nas gráficas e dizia, olha, eu quero uma sorveteria assim, 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 e eles faziam aquilo para mim, eu pagava caríssimo, mas eu entregava para o meu cliente, porque eu entendia que aquilo era um investimento, você me entende? Aquela caixa linda, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que muito, muito que ficou gravado. Eu ensinei no YouTube 6 frutas, assim, eram lindas aquelas frutas, e eu ensinei porque aquilo era minha encomenda, eu não vendia curso. Então, a mãe foi lá, me encomendou aquelas 6 frutas e eu ia fazendo, criando a receita e ensinando no YouTube, né? Tudo de forma muito simples, gente, com os recursos que eu tinha na época. E aí, eu pensei, eu não posso entregar essas frutas assim, numa sacola, de qualquer jeito, eu quero que ela fale, uau, né? E aí eu falei, não, precisa de uma caixa legal. E a gente sai atrás de caixa, não acha, sempre aquelas caixas todas iguais, e enfim. Eu pensei, não, eu vou lá. Daí eles fizeram para mim, do tamanho de uma folha 4 ali, uma fruteirinha, como se fosse uma fruteirinha, fizeram um monte de coisinhas, tagzinha, o rótulo, tudo que eu pedi. E aí eu coloquei numa caixa de papel craft, na época eu usava muita caixa de papel craft, só que eu decorava ela, né, intencionalmente. E aí eu coloquei aqueles rótulos desse, meu Deus do céu, quando aquela mãe, ela recebeu aquilo ali, ela falou, meu Deus, mas eu encomendei só para Maria Alice, era menina, só as frutinhas, porque eu vou começar a introdução alimentar, você me entrega uma caixa dessa? Não, eu quero para mim, ela disse, eu não quero nem... Meu Deus, é muito linda. Daí ela chegou em casa, o que que ela fez? O que que as pessoas hoje fazem mais do que nunca? Instagram, stories, ela foi fazer os stories, ela foi mostrar nos stories. Então, naqueles stories, me rendeu mais outras clientes. Eu comecei a ficar com a agenda lotada e fechada por causa disso. Eu fazia um macarrão de amigurumi, aquele macarrão ia num vidrinho, aquele vidrinho tinha um rótulo, eu colocava uma toalhinha junto, eu montava a embalagem, a experiência das crianças com os meus amigurumis eram incríveis. E quando a criança tem uma experiência incrível, o pai também tem, porque ele pensa, meu Deus, isso é muito lindo. Se a criança ganhou de presente, ele quer saber da onde que saiu aquilo ali. Se a criança amou, ele quer comprar mais, entende? Então, isso me fez ter uma agenda fechada. Ó, gente, a minha agenda era lotada. Eu parei de atender os meus clientes no ano de 2019, né? Depois de 3 anos trabalhando aí, porque eu comecei daí a ensinar e veio com força, vender os cursos e tudo mais. Eu não conseguia mais conciliar tudo, né? Então, eu comecei a ensinar as alunas no ano de 2000 eu ensinava no YouTube, eu tinha feito esse curso de embalagem sem impressora, tudo mais.
mas as coisas elas vão se atualizando, né? E as coisas vão melhorando. Os nossos clientes hoje, eles estão mais exigentes do que do ano de 2019. Hoje está todo mundo instagramável, todo mundo quer ter experiência incrível sempre, que é para poder postar, que é para poder... Todo mundo quer criar um conteúdo com tudo, essa é a grande realidade. Se você oferece para o teu cliente algo que ele vai criar um conteúdo ali, ele já se apaixona também. É de fato isso que acontece hoje. Então, o que aconteceu? Quando eu lá percebi, né, essa diferença, eu ensinava, aí no ano lá de 2021, eu já comecei a me profissionalizar melhor com essa questão da embalagem, né? E aí no ano de 2022, sim, veio o lançamento, março de 2022, da minha primeira escola de amigurumis sensoriais interativos, na qual as alunas, além do acesso às receitas de amigurumi, elas passaram a ter acesso às embalagens para aqueles amigurumis também, e também a toda uma papelaria interativa. Gente, isso para mim foi muito emocionante, foi um marco, um divisor de água na minha vida, porque eu sei o que eu passei para chegar até ali, entendeu? Como artesã. Eu comecei no artesanato com 12 anos de idade, então eu tinha que batalhar muito para ter o meu diferencial, meu posicionamento no mercado, para conquistar os meus seguidores, que eu comecei do zero, como muitas começam do zero. Eu também comecei do zero, gente, sem ninguém inscrito no canal, sem ter Instagram grande. E a papelaria me ajudou muito a conquistar esse destaque no mercado. A partir do momento que eu pude ter uma equipe, que eu pude comprar uma impressora, que eu pude falar para uma pessoa do meu lado, poder transferir para o papel todas aquelas minhas ideias, e eu pude oferecer isso dentro da minha escola, eu chorava, a gente chora até hoje, porque, tipo assim, isso é gratificante demais, porque eu sei que hoje as artesãs têm acesso àquilo que eu não tive no começo, e que isso ajuda muito, e que isso destrava muito aí, e que isso vai além, né? Então, para mim, a papelaria com amigurumi, ela além de ser fundamental, ela rompe barreiras aí. E a Academy e a Bibox, elas são essas escolas hoje no mercado que trouxeram essa força, né? Então, para vocês entenderem bem, a Academy veio com essa proposta da papelaria, né, junto com a amigurumi, não só da embalagem. Por exemplo, os amigurumis sensoriais, eles têm as embalagens lindas deles ali, mas os interativos, eles requerem outras coisas. Então, tem um jogo da memória, uma lousa, tudo isso são papelarias que são fundamentais para o desenvolvimento das crianças também. E isso é muito importante, porque abriu leques de possibilidade para as minhas alunas. Alunas hoje que vendem também separadamente só papelaria e faturam com isso. Alunas que começaram sem ter impressora, hoje tem 2 impressoras, estão contratando funcionário para trabalhar junto, porque não dão conta da demanda da venda da papelaria separada, porque se encaixa muito bem para lembrancinha de festa, para tudo. Então, a gente acabou criando aí, né, um negócio muito forte no mercado para a aluna artesã, amigurumeira, empreender de uma forma que encanta os clientes, que passa um produto que os clientes precisam, né, que cura ali a dor do seu cliente muitas vezes, que é trazer aquele brinquedo interativo, aquela criança vai ficar um tempo brincando, é criar kits divertidos, é usar um chaveirinho dentro da caixinha certa, muda tudo, porque a caixinha certa para aquele chaveiro pode te trazer mais encomendas, né? Então, as alunas hoje, que já passam das 300 alunas dentro da Bibox, elas entenderam muito bem desse negócio e elas estão decolando, isso é uma alegria para nós. A escola tem atualizações semanais de papelaria, a escola ouve a comunidade, transforma aí os sonhos delas muitas vezes em realidade, que isso é incrível, gente, porque eu sei o que eu passei. Para mim fazer aquela caixinha que eu contei para vocês lá no início, eu gastei R$ 150 na época, porque era muito caro você pagar alguém para desenhar. E não é barato. Você vai lá, você paga alguém para desenhar. Quando você sabe fazer, usa o Canva, vai embora. Mas mesmo assim, requer um tempo teu. E às vezes você não tem esse tempo, você está ali fazendo o amigurumi, você só quer imprimir, colar e deu. Porque hoje você faz uma sacolinha aí, depois que você pega a prática, em 10 minutos você faz uma sacolinha tua aí. E se você for comprar, não, mas dá trabalho, eu vou ter que parar para fazer sacolinha, é mais fácil comprar. Não é, isso é um engano da cabeça da gente, porque você vai sair da tua casa, você vai pegar um ônibus, você vai gastar gasolina no teu carro, você vai até a loja, você vai pagar a sacola, você vai voltar, você gastou muito mais que 10 minutos, sem contar o acesso que você tem, é papelaria desenvolvida e pensada para o quê? Para dar um upgrade no teu trabalho, para te ter esse diferencial. Então, nunca é sobre embalagem. É uma escola de embalagem, a Dani ensina embalagem para amigurumi, não. Eu ensino
ensino um método que você aplica e transforma o teu ateliê num resultado de sucesso incrível. Você vai além, você rompe uma barreira, o teu cliente passa a enxergar você de uma outra forma, né? Outra coisa que é importante, né? Por exemplo, uma sacolinha como essa aqui, ela é também interativa. A criança interage com o cenário, ela brinca, ela tem aí uma sacolinha totalmente diferenciada. Dani, mas a sacola da minha marca, eu queria pôr. Você coloca o teu QR Code aqui, as nossas embalagens são editáveis, você faz uma tagzinha com QR Code e coloca, porque hoje o mercado se movimenta assim, né, gente? A gente vê aí esse potencial da embalagem, cada vez mais, até uma coxinha que você vai comprar hoje, eles já estão sabendo embalar de forma assertiva para chamar atenção quando as pessoas postam no stories e acham bonita. Uma embalagem assim é mais instagramável, porque a mãe vai ver, ai meu Deus, olha essa colinha de fazendinha também, olha o burrinho que veio, aí deixa a mãe postar uma foto, brinca aí, a criança vai para um nível de imaginação, vendo aquele cenário, a experiência que ela tem é muito legal, e a tua marca não fica desfortalecida, ela fica fortalecida, entendeu, gente? A pessoa vai ter curiosidade se ganhou de presente em acessar o QR Code, saber quem que fez, né? Muito mais do que ver uma sacola de papel craft ou uma outra sacola com uma logo escrita. Isso é comum. É o que é comum, né? É um copia e cola. Agora, quando você sai do comum, você vai para um outro nível também. Você leva o teu ateliê para um outro nível. E você aprende também outras técnicas. Você cresce como profissional, você cresce como artesã. E você vai ver o feedback dos teus clientes. Você vai ver as possibilidades que se abrem também. Então, para você que vê muitas vezes eu ali no Instagram, para você que não entende, que pensa que é só uma sacolinha, não é, né? Olha, eu fazia muito esses kits aqui, colocava balãozinho com o nome da criança, entendeu? A pessoa ia no hospital visitar, levava de presente para a mãe, né? Não era para o recém-nascido, é mais um mimo para a mãe com um mimo para o bebê junto. Colocava marshmallow aqui no palito, deixava tudo muito lindo. Uma sacolinha, gente, uma sacolinha bem linda, só que pensada e desenvolvida dentro do contexto ali. Então, eu trouxe isso para dentro das duas escolas que eu tenho hoje, né? A Academy é a escola onde você encontra o projeto dos amigurumis, só para a gente finalizar e entender um pouco mais aí. O projeto dos amigurumis, por exemplo, esse amigurumi aqui, ele é um amigurumi interativo, tá? Que a criança brinca, mas ele sozinho, ele fica mais vago, ele não fica tão atrativo. A criança, eu trabalho 18 anos com criança, tá, gente? Ela gosta de imaginar, de criar cenário, de criar história. Então, quando eu apresento ele com uma sacolinha, com um cenário todo, com um box, com o jogo da memória que tem todo um cenário pensado, ó, tá? Com o jogo da memória dele, com a lousa, tem a lousa para você pode plastificar, fazer lousa, com planinho de fundo, com bingo. Olha, tem bingo, gente, tá? Tem, muita coisa incrível. Você monta um kit incrível. A criança pega aquele produto, ela se apaixona pelo bonequinho, pelas possibilidades, ela anda com a sacolinha para cima e para baixo, ela quer jogar com os amiguinhos, ela vai aprender, ela vai brincar. Você gera um conteúdo incrível aí também, tá, gente? Então, assim, as nossas escolas, elas são um projeto pensado, desenvolvido com muita seriedade, né? Com muita seriedade para te fazer empreender da forma que você encanta os seus clientes, né? Da forma que você vai ali e transforma aquele cenário teu no encanto. Aí você ganha mais conteúdo também para os teus Reels, para os teus Stories, muda tudo, só sendo aluna para entender, né? Então, a Academy você encontra sempre o personagem de amigurumi e a papelaria dele, quando é interativo. Ou o personagem sensorial e a sacolinha dele, a caixinha, enfim. Aí o que aconteceu? Os alunos da Academy começaram a ter sucesso, dizer, Dani, olha, eu fiz lá um exemplo, o burrinho, e foi sucesso, só que agora eu tô com uma outra receita de um outro artesão e a mãe também quer papelaria, o que que eu faço, né? E aí eu pensei, puxa vida, eu não quero que as minhas alunas fiquem lá nos meus colegas artesãos incomodando. Você tem que criar o amigurumi, e você tem que criar o desenho, você tem que criar a caixa, você tem que criar... Não, porque isso é algo meu, é um método meu. Eu já tinha esse estudo, eu já tinha essa técnica, a gente tem uma equipe. Hoje nós temos aí
3 designers trabalhando para que isso tudo aconteça para você, artesã, você tem acesso a 3 designers, né, trabalhando e pensando e criando coisas aí para você vender mais, né? Então, não era isso, não é isso que eu quero, não era isso que eu queria na Academy. Eu falei, não, vai incomodar. E já tinha artesão dizendo para mim, ô Dani, agora eu crio os projetos, elas querem que eu crie sacola. Você me colocou aí no mau lençol, vamos dizer assim, eu não posso criar essas coisas não. E claro, nem deve, porque cada um tem seu jeito de trabalhar. Mas é claro que os teus clientes vão querer sempre uma novidade, vão querer mais coisas e nem sempre vai ser as minhas receitas que vocês vão vender. Tem receitas incríveis hoje no mercado. E aí veio a ideia da Bibox, né? Que a Bibox, ela é esse parque da diversão aí das artesãs, que te oferece, hoje já são mais de 2.000 arquivos de embalagens lá e papelaria interativa. São diversos módulos dos personagens mais famosos que tem, também módulos como da Fazendinha, módulos que você pode usar independente da receita do amigurumi, entendeu? Fez uma boneca hoje, terminou de fazer uma boneca. Vamos pegar a Puca aqui, ó. Fez uma boneca da Puca hoje. E a criança gosta muito de fazendinha. Você pode usar a papelaria da Bibox para criar um kit aí de fazendinha para Puca. Você fez um personagem famoso aí, um Snoopy, um Garfield, enfim, uma Frozen, você tem ali a papelaria da Frozen. Você fez receitas de outros artesãos, você tem sacolinhas, você tem caixinhas acessível para você. Tudo isso pelo valor de uma Netflix, gente, porque é muito barato. Quando eu digo que é barato mesmo. Se você fizer o plano anual aí, você vai pagar uma média de R$ 33. Se pagar o trimestral, uma média de R$ 39 aí. Enfim, tem diversos planos ali que você pode escolher. Enfim, o que acontece? Você tem acesso a papelarias aí incríveis que fazem você vender mais. Ah, Dani, mas a impressora, uma base, uma guilhotina para eu começar, isso tudo é caro. Isso é um investimento. Quando a gente pensa assim, eu vou ter que gastar com uma impressora, a gente não está vendo o quanto isso pode ser grande para o nosso ateliê. É um investimento, você tem que pensar como um negócio, você está investindo no seu negócio, todo negócio investe no negócio para que ele cresça também, isso é normal, né? Imagina se lá atrás eu pensasse assim, não, mas eu faço amigurumi e vou continuar fazendo. Se elas quiserem que compre caixinhas, que aprendam, porque eu não vou comprar uma impressora, eu não vou contratar uma equipe, eu não vou fazer isso, porque isso eu vou gastar dinheiro, não, eu investi, né? E isso traz um retorno, não só financeiro, mas também aí é gratificante saber que hoje artesãs têm uma qualidade incrível de embalagem, um acesso incrível, um conteúdo incrível, por um valor que não é alto, gente, falando sério com vocês, e que pode transformar o seu negócio, assim como um dia transformou o meu, e assim como tem transformado de tantas artesãs hoje, tá? E a Academy, então, ela tem os personagens de amigurumi e a papelaria deles. A Bibox é só papelaria. Então, você vira aluna Academy, você se apaixona pelo método, depois você vira aluna Bibox. Então, se você já se apaixonou pelas duas e quer entrar, pode entrar nas duas também, não tem problema nenhum. Se você ficou com alguma dúvida sobre as escolas hoje, sobre a Bibox e a Academy, né? Eu não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, mas aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da Bibox e da Academy e do suporte também. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira entrar para as duas turmas e queira conversar com o suporte lá, perguntando, né, se tem um desconto, quem sabe. Vocês podem falar ali no suporte, tá, gente? A gente ouve vocês. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é que pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui e as turmas já estejam fechadas, né? E então você clica aqui no link também e entra para nossa fila de espera, que você vai ser avisado com antecedência quando for abrir as próximas turmas, tanto da Academy quanto da Bibox também, tá, gente? Então é isso. Acho que eu expliquei um pouco aí sobre a minha história com a papelaria e para vocês entenderem mais que não é sobre uma sacolinha, né? É sobre um método, uma técnica de trabalho, é sobre uma papelaria criativa para amigurumis que vai fazer toda a diferença aí no teu trabalho também. Mas aproveita, entra para a turma e aprende ali na prática o que eu tô falando para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e não vão mais conseguir visualizar aí os amigurumis de vocês sem uma sacolinha, sem uma caixinha, sem um cenário legal para trabalhar também, tá bom, gente? Dúvidas? Chama aqui no suporte, tá?